Queridos, paz e graça, é um grande prazer estar com vocês hoje aqui para gravar a última pré-aula. Hoje nós vamos falar da lição de número 13 e fala uma vida de frutificação. E antes de iniciar essa lição, antes de começar nossa lição, antes de dar aquele break, eu queria mandar um grande abraço às pessoas que sempre nos curtem, sempre deixam um abraço, sempre deixam inscreve e sempre nos ajudam a divulgar as pré-aulas. Então vai meu grande abraço aqui ao pastor Cristiano Portugal, da Assembleia de Deus Ministério Antioquia, lá no Campo Grande, Rio de Janeiro. Ao presbítero Valdomiro Ângelo Souza, na congregação Porto Salvo, em Ituberá, Bahia. A Eliane Xavier, ao meu amigo Léo, meu grande amigo Léo, e que ele manda um abraço, pediu para mandar um abraço ao professor Guedes, da Assembleia de Deus Novo Progresso, aí no Pará. Grande abraço, meu amigo Léo, e também ao meu amigo Guedes, que Deus abençoe. Querido, é rapidinho, só um segundinho, já estamos de volta para falar sobre uma vida de frutificação. Você tem frutificado nos últimos tempos? É sobre isso que nós vamos falar. E aí, Shalom, estamos de volta hoje para falar da lição muito boa, a lição de número 13, que traz como título uma vida de frutificação. Estou muito feliz por estarmos aqui, por chegarmos ao final de um trimestre que foi um trimestre de muitos frutos, foi um trimestre de muita bênção. Na realidade, eu espero que você tenha resgatado alguns frutos através dessa lição e que haja frutificação de Deus em sua vida nos próximos trimestres dessa revista, que ela venha frutificar nos próximos trimestres, que ela venha ser bênção na sua vida desde o momento em que você pegou nela para ler, desde o momento que você pegou para estudar, desde o momento que você sentou para assistir uma pré-aula. Deus tem sido fiel e a fidelidade de Deus para conosco está no resultado de continuarmos aqui servindo Ele com toda alegria, com toda dedicação. Querido, hoje nós vamos falar da lição número 13, e a lição número 13 é a última lição. E nessa última lição, nós estamos agradecendo a Deus por mais um trimestre que nós vencemos. Nós estamos agradecendo a Deus por mais um trimestre, por mais um aprendizado e pela honra que Ele nos deixou e no que nos deu de estar à frente de um trabalho maravilhoso como a EBP em Focos. A EBP em Foco. A EBP em Foco é aqui da ADTO, Assembleia de Deus Ministério Teoflotone. EBP é a Escola Bíblica de Professores, em Foco. Eu queria que você prestasse bem atenção nessa aula. É a última aula, é o último trimestre. Queria que você que vai fazer café, você que vai fazer almoço, você que vai fazer aquele coffee break para a sua sala, parasse a sua sala nessa última lição, ouvisse um pouco de cada lição, ouvisse um pouquinho de cada tópico, distribuísse rápido sobre os alunos o tópico, a lição número 1, a lição número 2, o que eles lembram, o que eles guardam, lê o título e para que eles possam resgatar novamente e faça uma grande festa, porque é a oportunidade que nós temos de agradecer a Deus por mais um trimestre vencido. Vem uma nova lição, porém vai falar sobre caráter, que é dentro desse mesmo tema, vai falar sobre o caráter do cristão. E é excelente a oportunidade de nós corrigirmos alguma coisa que está faltando no meio acadêmico, que está faltando no meio político, que está faltando no meio secular e também está faltando no seio da igreja. Nós, através das videoaulas, nós, através da escola bíblica dominical, nós vamos aprendendo, nós vamos corrigindo tanto a nossa postura como as pessoas que estão à nossa volta, que vão aprendendo e vão ficando maravilhados com tudo que Deus tem feito. Hoje a lição de número 13 fala sobre uma vida de frutificação. E nós vamos ler tópico a tópico. E eu queria que você ligasse bem em cada tópico, para você interagir com a sua sala. Hoje nós vamos falar sobre essa lição de número 13. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 15, do versículo 1 até o 16. Esses versículos um pouco maior, vai em torno de 15 versículos para você ler para a sua sala. Eu queria que você compartilhasse através do WhatsApp, através do Instagram, filmasse um pedacinho de cada aula. Quero desde já pedir perdão pela minha voz. Estou muito rouco pelas palestras finais de semana, mas Deus vai dar graça. Nós vamos terminar esse trimestre debaixo da unção e debaixo da graça. Lição número 13. Agora nós vamos falar sobre João 15, há um paralelo de João 15 muito interessante. O ponto central da nossa revista é a videira e os seus ramos, que é o tópico número 1, número 2, a parábola da vinha. E nesse texto de leitura bíblica em classe, nós vamos ver Jesus fazer uma alegoria muito interessante e é sobre isso que nós queremos falar. A introdução diz: nessa última lição, estudaremos a respeito da frutificação na vida do crente. Nessa introdução, eu queria que você levasse para a sua sala que essa lição nos mostrará a quem nós estamos ligados. Essa lição vai nos mostrar aonde nós estamos ligados, se somos ligados à videira verdadeira,
se somos realmente conectados, naquele tempo que nós falamos de enxerto, não sei se vocês lembram enxerto, é aqui que vai definir se realmente nós estamos ligados à videira verdadeira, se realmente nós estamos conectados com Jesus e está vindo seiva dele para a nossa vida. Se nós estamos ligados à videira verdadeira, nós iremos aqui produzir frutos iguais à videira e não diferentes da videira. Essa última lição ela nos fará refletir sobre todos os frutos que falamos, pois o manifestar a glória de Adonai, aqui o manifestar da glória de Deus, ele deve ser presente na vida dos verdadeiros adoradores. É sobre esse tema que você vai iniciar a sua pré-aula. É sobre esse tema que você vai iniciar, envolvendo a sua sala, sobre a importância de estar conectado à videira. Nós vamos falar muita coisa aqui sobre videira, muita novidade para você levar para a sua sala de aula. O tópico de número 1 da nossa revista, ele chama a atenção, que ele vai falar assim: a videira e os seus ramos. Querido, como é importante você falar disso, como é importante você falar sobre a videira. Quando nós falamos do ponto central aqui, e nós falamos a videira e os seus ramos, que é a parábola da vinha, ele está conectado sobre o ponto central, é o crente que precisa frutificar. É por isso que eu já levei esse tópico para você entender que no texto de João 15, que nós falamos aqui, é um texto muito conhecido dos cristãos. Jesus Cristo, ele é a videira, ele se apresenta como a videira, ele se apresenta como a videira verdadeira. Ele dá uma ênfase, porque existem outras plantas que se parecem, mas não é. Existem outras plantas que têm uma ramificação igual à videira, mas não é uma videira. É por isso que ele fala que ele é a videira verdadeira. Então, a união da natureza divina com a natureza humana e a plenitude aqui do Espírito que há nele lembra a raiz da vida que frutifica e é frutificada pela umidade da boa terra. Aqui é algo esplendoroso. Quando nós falamos da umidade da boa terra, nós vamos ver sobre o amor em que ele foi colocado, em que ele está plantado. É sobre isso que nós queremos falar. Os crentes aqui, eles são a representação dos ramos dessa videira. Querido, entenda, a raiz, nós estamos estudando aqui da videira, ela não se vê. Ela não tem, você não consegue ver a raiz, a não ser que você carga a terra para você ter uma noção do que é a raiz. Mas a raiz aqui, ela não se vê. A nossa vida aqui, ela está escondida em quem? Ela está escondida em Cristo, escondida com Cristo, que é a videira. Isso é muito interessante. Há algo para você falar nessa sala aqui, que a raiz, ela sustenta toda a árvore. A árvore pode ser imensa, ela pode ser frondosa, ela pode ser estrondosa, mas a raiz é quem sustenta toda a árvore. E aqui é interessante você frisar isso aqui, que ela produz e difunde aqui a seiva. Em Cristo estão todos os sustentos e provisões que nós precisamos. Ele é o tronco e nós estamos conectados, nós estamos enxertados nele. Nós éramos o jambuzeiro bravo e fomos enxertados aqui na oliveira verdadeira. É algo esplendoroso que eu gosto de falar sobre isso, que os ramos da videira, eles são muitos. E aqui desconecta aqui de uma vez por todas, nós tiramos aqui o sentido de que só nós somos salvos. Não, querido. Nós devemos entender que a salvação está em diversos lugares, em diversas outras religiões, que eu coloco aqui no sentido muito claro para você entender que mono de um só Deus. E esse Deus aqui nós colocamos como Adonai, o centro de todas as coisas. Ele é o Deus que nós servimos. E existem aqui diversas outras religiões que têm Adonai como um único Deus. Há um tempo atrás, eu falo isso porque há um tempo atrás difundindo-se que só havia salvação na religião A, só havia salvação na religião B, e isso trouxe grandes problemas ao Evangelho. Então, nós precisamos entender que a videira aqui são as diversas ramificações que existem do Evangelho. Assembleia Batista, presbiterianos e por aí vai. É sobre isso que nós estamos falando. Então, essa ramificação, ela é muito grande, mas ao unificar-se na raiz, essa ramificação, toda essa ramificação, ela passa a produzir frutos em abundância. Ela passa a produzir frutos que demonstram a glória de Deus, que
demonstram a seiva que vem do próprio Cristo. Os crentes, como os ramos da videira, são fracos e incapazes. Olha que interessante, eles são fracos e incapazes. Em que sentido, pastor Elias? Aqui é ao X da questão. Eles são fracos e incapazes no sentido de que não devem ser cuidados. Mentira! Nós precisamos entender que eles são fracos e incapazes se eles não estiverem sendo cuidados, se eles não forem cuidados pelo agricultor, que é Adonai, o Eterno. Algo interessante aqui, que tem muitos crentes que estão sendo podados, estão sendo cortados. Por quê? Porque eles não permitem, eles não querem ser totalmente cuidados pelo Altíssimo para que venham produzir mais. É sobre isso que nós devemos falar. Esse tópico número 1, a videira e seus ramos, você vai introduzir isso para que a sua sala entenda o que é o papel dos ramos, qual é o papel do ramo, qual é o papel da videira e por que nós devemos ser podados pelo próprio Adonai, para que nós possamos produzir grandes frutos. O tópico de número 2 da nossa revista, ele fala o seguinte: condição para ser produtivo. Já pegando o embalo da lição aqui, tópico número 2, fale para a sua sala que, assim como a videira requer diversos cuidados em seus primeiros anos de crescimento, nós cristãos devemos ter o mesmo cuidado com os novos convertidos. Aqui é algo magnífico. Nós devemos ter muito cuidado com os novos convertidos em seus primeiros anos aqui de igreja. Querido, a videira ela precisa de um tutor, ou seja, um guia para que ela não fique prostrada ao solo. Entra algo interessante aqui, que isso pode ser feito aqui na videira com a madeira. Se você deixar uma videira solta, ela crescer solta, ela não cresce, ela não produz. É necessário você colocar uma tala de uma madeira, de um bambu ou qualquer outra madeira e amarrar essa tala para que ela produza, para que ela suba e dê a sua ramificação. A mesma coisa acontece com nós cristãos. Entenda, querido, é necessário esse cuidado com a vida do novo convertido. É necessário ter um tutor para a nossa vida cristã. Isso deve ser falado na sala de aula. O tutor ele nos leva aqui a um crescimento em todos os sentidos. E a igreja, nesse ponto de vista aqui, será o celeiro que vai abrigar os primeiros dias da videira. Será o celeiro que vai proteger a oliveira nesses primeiros dias. Então você precisa levar para a sua sala que a base para um bom desempenho, a base para que haja um crescimento, está justamente no tutor, que é a tala, e também no celeiro, aonde ela fica abrigada nos primeiros dias. Olha, o celeiro é interessante que ele vai eliminar aqui, através do agricultor que vai estar no celeiro, as pragas pertinentes à planta, que são as pequenas pragas. Ele cuida dessas primeiras pragas nos primeiros dias de vida e o tutor encaminha para o crescimento. Só teremos uma excelente produção aqui se estivermos ligados a quem? Se estivermos ligados a Cristo. Ele é o tronco, isso deve ficar claro. Nós somos as ramificações, raiz, tronco, e aqui expande o que nós chamamos de ramos, que é a igreja. É magnífico falar sobre isso. É mistério isso aqui. Muitas pessoas não entendem essa alegoria, mas nós como cristãos entendemos, porque nós vivemos nesse tronco, nós vivemos arraigados na seiva, e vivemos da seiva que é Jesus Cristo. O tópico de número 3 vai falar sobre a poda. Eu queria que você, bem rápido, abrisse comigo aí na sua Bíblia, João, o capítulo 15, o versículo número 2, que é a nossa leitura em classe. Bem rápido, que a Bíblia diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. A versão tradicional que eu estou aqui. Querido, a poda, fale nesse tópico que a poda é essencial para a produção de novos frutos, para retiradas de pragas pequenas e para o desenvolvimento da planta. É necessário a que nós chamamos de poda. Note na sua vida aí que ao longo
de muitos anos na nossa vida cristã, nós sofremos algumas podas aqui, e nós não sabemos como lidar com essa situação. Querido, mas quando nós entendemos que é para o crescimento, que é para o desenvolvimento, nós acabamos por nos deixar sermos podados, nós acabamos por deixar sermos cortados para que haja em nós um grande crescimento. E é necessário que nós passamos por essa fase da vida. Deixa eu te perguntar uma coisa: será que o que seu pastor tem feito com você não é poda? Será que os líderes têm feito com você não é poda? Será que o sofrimento que você tem passado e a perseguição que Adonai tem permitido não é para o seu crescimento espiritual? Não é o próprio Deus te podando, tirando as pragas, tirando alguns limites que você acha que é necessário, mas não é? Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e Ele, como Deus, Ele sabe quando podar as minhas ramificações que estão contrárias. Ele sabe quando tirar os meus desejos, o meu egoísmo, quando tirar o meu egocentrismo, quando tirar de mim todos os ramos que não vão produzir fruto. Acalme-se, querido, entenda, Deus está no controle, e Ele, como Deus, Ele está podando e tirando as pragas que tentam te tirar o maior fruto, que é a palavra. É isso que você precisa entender, é isso que você precisa colocar na cabeça da sua sala. Nós precisamos passar por isso. Por quê? Porque nós devemos ser frutíferos. É necessário que nós sejamos frutíferos. Entenda, nós esperamos uva de uma videira e assim também azeite de uma oliveira, como estão falando aqui. São duas plantas muito comuns em Jerusalém, muito comum naquela região. A videira para se produzir o vinho e a oliveira para se produzir o azeite. Então você precisa entender que as duas necessitam de muito cuidado. É interessante que esse fruto, ele deve vir para honrar a Deus e deve vir para que o bem seja feito. Isto é, esse bem é o fruto que nós iremos levar às outras pessoas. Os estéreis, como diz a palavra de João 15, versículo 2, eles são cortados, eles são tirados. A ramificação que não der fruto é tirada, cortada, tanto na oliveira como também no que nós chamamos aqui na videira. Essas duas plantas são uma representação magnífica do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Olha, nós temos aqui que os ramos infrutíferos, eles necessitam de poda, porque no melhor dos casos que nós temos aqui, nós teremos a ideia de que essa poda vai tirar-nos as paixões, vai tirar-nos aqui aqueles pequenos humores que não são de Deus e precisam ser eliminados, coisa que só Cristo que tem prometido e que tem falado ao nosso coração sabe fazer. É só o Espírito Santo que, através da sua palavra, é quem vai trazendo essa poda, é quem vai trazendo esses cortes, e nós vamos vivenciando isso na nossa vida dia após dia. Existem coisas que eu fazia lá atrás que eu não faço hoje. Existem coisas que você fazia há anos atrás e hoje você não tem coragem de fazer. Então não critique, não murmure das outras pessoas, apenas seja tala para o crescimento, apenas seja madeira para que um tutor aqui, para que o vinhedo venha crescer. Apenas seja bênção para que outras pessoas te vejam como forma de crescimento. É isso que nós devemos fazer nesse tópico de número 3. Já no tópico de número 2 da nossa revista, pulando para o tópico de número 2, eu queria que você falasse, esse tópico fala assim: fundamento da frutificação espiritual, firmados no amor de Cristo. Eu queria que você levasse para a sua sala que a frutificação espiritual, ela precisa ser implantada na vida de quem está anexado, de quem está enxertado na videira. O amor, ele é o último processo da videira, e esse amor aqui é o fruto esperado por Deus. Querido, é magnífico. O último processo é o amor. E esse fruto ele é esperado pelo próprio Deus.
Você vai enxergar isso bem próximo aqui. O Pai, ele é o dono da videira. Isso é interessante quando o próprio Jesus fala sobre isso em João. Ele é o dono da videira. Nunca houve um dono tão sábio, nunca houve um dono tão experiente, nunca houve um dono tão cuidadoso com sua vinha, com a sua oliveira, como Deus zela pela sua igreja. E é por isso que é o nosso dever prosperar nesse sentido. Vamos abrir a Bíblia. João 15, o versículo 13 e 14 diz assim: 13 e 14: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, Jesus diz que a maior demonstração é dar a vida, é entregar a vida, e Ele fez isso. Então, Ele está nos mostrando que Ele é um agricultor cuidadoso. O Deus que nós servimos é um Deus que zela, que está ao redor da planta, que está ali fazendo todo o processo. Aqui nós temos o processo da videira, e Ele está nesse processo da videira, assim como também está no processo da oliveira. Querido, nós precisamos nos últimos dias trazermos a alegria aos povos aí fora, a alegria do que é da salvação. A alegria na Bíblia é representada pelo vinho. Agora existe a segunda coisa na Bíblia que eu acho magnífico, que é o azeite. E o azeite é representado pelo Espírito, que traz consigo a luz que era colocada na lâmpada dentro dos santos, do santo. Dentro do Santíssimo era outra coisa. Agora no santo tinha um candelabro que era alimentado pelo azeite virgem, que não poderia dar borra, não poderia ter fumaça. E isso é magnífico. Só o azeite virgem quem produz essa qualidade. Só azeite virgem que produz esse tipo de combustão, para que não houvesse, nós chamamos de fagulhas, não houvesse fumaça para sujar todo o santo. É magnífico nós pensamos sobre isso. Então nós somos o azeite, nós temos o azeite. Lembra das loucas e das virgens? Nós temos esse azeite que é o Espírito Santo. Nós somos selados por Ele, nós somos guardados por Ele, e nós temos o azeite para iluminar quem está no mundo. Mas ao mesmo tempo nós temos a alegria da salvação, que é produzida através do Calvário, através de Cristo Jesus, e nós podemos contagiar as outras pessoas com essa alegria. Nós podemos demonstrar essa alegria, que ela existe e que ela está viva no nosso meio. Ela não morreu ao terceiro dia, ela ressuscitou ao terceiro dia, e é isso que nós devemos falar. No tópico número 2, fala o seguinte: por que o amor é a base da frutificação? Fala nesse tópico o seguinte: por que o amor é a base? O amor é a base porque ele é a terra que gera os nutrientes necessários para viver. Adonai, como agricultor, também é a terra que gera o amor. Adonai, como agricultor, é aquele que dá o sustento, é aquele que mantém. Nós temos e estamos em um solo fértil, estamos ligados no melhor tronco, que é Yeshua. O melhor agricultor, logo quando nós temos o melhor agricultor, nós temos e devemos ter o melhor resultado. Assim como a videira gera frutos excelentes, nós também geramos frutos maravilhosos, com o amor, com a alegria, com a paz, com a longanimidade, com a benignidade, com a bondade, com a fé, com a mansidão e com a temperança. Nós devemos produzir esses frutos. É difícil, pastor? Não, pastor, não é difícil. Basta você se permitir ser educado pelo Espírito Santo. As pessoas estão na igreja, mas não querem ser educadas pelo Espírito. As pessoas vão para a igreja, mas só querem sentir alegria momentânea e não querem aprofundar no que nós chamamos de cuidado, de zelo. Elas querem continuar com a vida promíscua, elas querem continuar com a vida regressa. Então não há cuidado do Espírito Santo com as pessoas que não se envolvem com Ele. Não há cuidado aqui do Juan Marcores com as pessoas que não querem anexar, não querem ser enxertados aqui no tronco que é Jesus. Aí a Bíblia diz assim: vós estáis limpos pela minha palavra. Quem vai me limpar? Quem vai trazer em minha vida uma visão diferente? E isso aqui Paulo diz que é loucura, mas as coisas espirituais para o homem natural é loucura, querido.
aquele que for limpo pela palavra, ele está anexado. E ele busca continuamente um processo chamado santificação. É viver o tempo todo anexado. Vem as intempéries, vem os problemas, mas ele está debaixo da graça. Ele está debaixo do Todo-Poderoso, da mão do Todo-Poderoso. É isso que você deve falar nesse tópico. Já no tópico de número 3, ele fala sobre os cheios do Espírito e do amor. Nesse tópico, eu queria que você falasse o seguinte para a sua sala. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós desapegamos de tudo que não nos leva a Adonai, do que não nos leva a Deus. A igreja primitiva era cheia de amor, cheia de unção, tinha detalhes que faltam nas igrejas atuais, como ousadia, como unção, como verdade e acima de tudo, querido. A igreja primitiva ela tinha um desprendimento aqui das coisas carnais. A igreja primitiva ela não tinha medo, ela não tinha vergonha. E esses são alguns, aqui para você entender, dos passos para quem realmente ouviu a voz do Senhor. Jesus enfatizou esse princípio deixando claro aos seus seguidores que para darem fruto exuberante, olha que interessante, para Deus, é necessário que antes cresçam em Cristo e nisso perseverem seguindo os ensinos da palavra de Deus, seguindo o ensino da palavra de Deus. Onde eu acho algo sobre isso? João 15, do 10 ao 11, olha que interessante, ele diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Então há um complemento quando eu estou anexado na palavra de Deus. Eu passo a viver, eu passo a aprender, e eu não tenho medo, eu não tenho o que nós chamamos aqui, que a igreja primitiva não tinha medo, não tinha vergonha. Não pode confundir com mansidão, que nós falamos na outra lição, que as pessoas acham que é pessoa boba. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É sobre esse tópico que nós vamos falar, sobre a garra da igreja. No tópico de número 3 da nossa lição, fala chamados para frutificar. Então, um tópico 1 diz revestidos de amor. Querido, nesse tópico, leve para a sua sala que há um convite de Deus para nós cristãos, que foi feito pelo apóstolo Paulo em Colossenses 3, o versículo 12. É interessante quando nós lemos Colossenses 3, o versículo 2. Ele diz assim, Colossenses 3, versículo 2, ele diz: pensais, olha que interessante aqui, pensais nas coisas lá do alto e não daquela terra. Olha, quando você fala sobre isso na igreja, algumas pessoas confundem. E nós precisamos entender que há aqui um pensamento de Paulo que nós devemos nos revestir de autoridade de Cristo. Nós devemos, segundo esse tópico aqui, nós devemos estar arraigados, que nós fomos ressuscitados, diz o versículo. Portanto, fosse ressuscitados juntamente com Cristo, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Ele nos leva a pensar nas coisas do próprio Deus. Aí no versículo número 10, para completar o que eu estou falando aqui, ele diz assim: e vos revestis de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ele prossegue e vai prosseguir aqui até o versículo de número 12. Número 12 ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos misericordiosos, ou de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Quando ele leva para esse sentido, ele está nos mostrando que nós devemos nos revestir, e revestir aqui é justamente trocar as vestes espirituais. Olha que interessante, mudar a vida e levar a igreja que somos nós como igreja, ou seja, nós, a um viver de misericórdia, a um viver de benignidade, a um viver de mansidão e longanimidade. Não adianta se disfarçar aqui, querido, de cristão, porque nesses últimos dias vai ser revelado, e será revelado quem realmente é a igreja. Nós estamos vendo isso aí, a torta e direita, como diz o mineiro aqui. Eu fiquei nos últimos dias extasiado, magoado com alguns cartazes que eu recebi de algumas festas cristãs por aí. Eu recebi um cartaz de uma aula de zumba, um pastor que iria fazer uma aula de zumba na igreja, e ele manda que
a igreja viesse com a camisa de seu time preferido. Querido, vira uma bagunça. Isso está estarrecedor. Então isso é lamentável que nós estamos vendo no Evangelho. Nós estamos vendo lamentável. Os grandes homens que se dizem homens de Deus estão deturpando o que nós chamamos de Evangelho. Eu vou deixar uma prévia para vocês aqui. Eu acho que não é necessário uma reforma na Previdência, é necessário uma reforma na igreja novamente. A igreja está pior do que esteve quando estava anexada à igreja católica. A igreja protestante da atualidade está pior do que esteve quando estava anexada à igreja católica. Nós tivemos Lutero como um grande homem de Deus, um grande libertador, mas hoje nós estamos anexados no próprio problema que a igreja tem, que se chama teologia da prosperidade. Está se fazendo barganha, troca com Deus, está se tornando a igreja de um mundanismo muito grande, e nós somos chamados para frutificar. Com a frutificação aqui, vem uma comunhão com o Pai através da palavra, um relacionamento conjugal frutífero, vem aqui com o que nós chamamos de comunhão, vem um relacionamento conjugal com o Pai sem fingimento, um relacionamento conjugal com a família sem fingimento, sem hipocrisia. Vem aqui uma família abençoada na presença de Deus, que é o que nós não estamos vendo nos últimos dias. Nós estamos vendo homens magníficos, mas que por trás são sepulcros calhados. É isso que deve ser apresentado. Não adianta você viver um evangelho de farsas. Você precisa ser cristão no íntimo com Deus. Você precisa se converter. Essa é a realidade que nós vamos falar nesse tópico. O tópico número 2 da nossa revista, no item 3, fala o seguinte. Tópico 2. Olha que interessante esse tópico número 2. Ele vai tratar de um tema muito interessante. Se a palavra estiver em nós. É um tema muito bom para se falar na igreja. Dá até pregação isso aqui. Querido, não existe frutificação sem palavra. Não existe frutificação sem conteúdo verdadeiro. O versículo 3 de João 15, olha que interessante. Vou voltar minha Bíblia para João 15 aqui, que é o tema que nós estamos estudando. João 15. O versículo 3 da nossa revista, da nossa edição, ele diz o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Esse versículo 3 de João 15 é a afirmação de que nós estamos limpos pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Ele também nos leva a plena comunhão com Deus através da oração. Olha que interessante. Por quê? Porque através da oração, através do jejum, da oração, ou seja, da busca, crescimento, nós aprendemos como conversar com Deus. Nós aprendemos como sermos servos. E aqui servos não é fácil, escravo não é fácil. Por quê? Porque parte do povo de Deus ainda está experimentando, ou está a experimentar o chicote de Satanás, porque não tem tempo para ler a palavra de Deus. Pesado isso aqui? Eu sei que é pesado, mas Deus mandou falar, eu não vou mudar nenhuma vírgula, nem um tio. Eu não faço aula para agradar ninguém. Não, eu faço aula porque Deus mandou fazer. E é o meu trabalho, fui chamado para isso. É específico. Eu recebo um número de e-mail de críticas, de pessoas criticando e falando: você fala demais, você fala que não era para falar, atende somente a aula. Querido, Deus mandou falar, eu vou falar. Então entenda, se você está sendo chicoteado por Satanás, é porque você não está voltado, você não tem tempo para a palavra de Deus. Vai doer, mas vai consertar. Essa é a realidade. Não adianta você ser um excelente professor, mas não ter tempo para a palavra. Não adianta você ser um excelente pastor, mas não ter tempo para a palavra. Ficar aí vivendo de fábulas, ficar vivendo de heresias. Para com isso. É necessário um conserto da igreja na atualidade. E o conserto da igreja se começa na escola bíblica dominical, que é uma das maiores fontes teológicas que nós temos. Eu vejo inúmeros teólogos falando aí por aí: eu sou teólogo de quê? E não vem na escola bíblica dominical? Vergonhoso, que uma vergonha na cara. Como diz aqui, valendo esse sabão. Querido, se você é teólogo, a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Quem falou foi Pedro, um homem douto. Então nós precisamos entender que crescer na graça e no conhecimento é sentar para ouvir, porque nós não estamos ouvindo uma pessoa que não tem conhecimento, nós estamos ouvindo alguém que vai transmitir a palavra de conhecimento, e é ela quem vai me limpar, é ela quem vai gerar em mim frutos, não é quem está falando. Eu preciso entender que Deus vai utilizar quem está trazendo a palavra para falar comigo. Agora, a partir do momento que eu não acredito,
realmente vai ser só besteira. E isso, eu fico até nervoso quando eu falo sobre isso, porque o que eu vejo de gente rotulando hoje homens para que eles possam escutar é muito grande. Já no tópico de número 3, aqui no final da nossa revista, bem no finalzinho, fala assim: cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Foi um tema da nossa lição. Nós falamos cumprindo toda a lei. Querido, Romanos 13, tira minha caneta aqui de dentro, Romanos 13, há algo muito bom para você falar nessa lição. O versículo de número 8, isso, Romanos 13, versículo número 8, que diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Querido, ainda que nós sejamos perseguidos, ainda que nós sejamos caluniados, ainda que nós estejamos no trono, o nosso dever é amar. É isso. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo, ele vê na prática desse mandamento aqui que nós acabamos de ler, a plena atuação da lei. A plena atuação da lei. Com efeito, a lei manda não cometer adultério, a lei manda não matar, não roubar, não desejar. E nós sabemos que aquele que ama, ele não pratica nada do que nós estamos falando aqui. Todavia, a pessoa que ama, ela não só evita o mal, mas ela ama e se abre para que os outros a amem. Isso aqui é interessante, querido. Para que as outras pessoas a desejem bem, para que ela possa desejar às pessoas o bem, para que ela possa praticar o bem, para que as pessoas pratiquem o bem com ela. A pessoa que ama, ela sabe doar-se e ela também sabe receber. Isso aqui é interessante. Chega a dar a vida, no literal aqui, pela pessoa amada. Você dá a vida por quem você ama. Isso é nítido. Por isso que Paulo escreve aqui: amando o próximo, não só se cumpre a lei, mas se cumpre toda a lei. Ah, pastor, é impossível. Não é, querido, não é impossível. Basta você deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Você passa a não participar desse universo que nós estamos vendo aí fora de perseguição. Esse universo onde há tronos, onde há nepotismo. Você passa a não viver isso. A igreja pode viver, a igreja que você está servindo pode viver, mas você está fora disso, porque você ama. Você passa a amar a quem? O Mestre, o Todo-Poderoso. Você passa a servi-lo, você passa a se importar com o reino dele e não com o reino humano. É isso que você deve falar. Nós poderíamos nos perguntar o seguinte: por que o apóstolo não fala também aqui do amor de Deus? Querido, o fato é que o amor a Deus e o amor ao próximo, eles não competem entre si. Não. Um deles aqui, que é o amor ao próximo, é até a expressão, é até mesmo aqui a expressão do outro, do amor de Deus. Porque sem o amor de Deus, nós não estaríamos amando uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Então primeiro eu preciso aprender com Ele. Quando eu aprendo com Ele, quando eu estou anexado nele, eu passo a amar as outras pessoas, até mesmo os meus inimigos. E isso é magnífico, isso aqui. Com efeito, amar a Deus significa fazer a vontade, e a sua vontade é que amemos uns aos outros, que amemos o próximo. Essa é a vontade de Deus. Aonde eu acho algo sobre isso? Está nítido aqui, querido. Quando você abre João, voltando um pouquinho aqui à Bíblia, João 13, 34, eu amo esse versículo. João 13, 34, ele fala o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Ele fala por duas vezes. Aí ele vai falar a terceira vez, dizendo assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se estiverdes amor uns pelos outros. A base do Evangelho é o amor. A base do Evangelho, da Boa Nova, é Cristo. E Cristo é amor. Por que Cristo é amor? Porque Ele esvaziou, como diz Paulo. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes Ele se esvaziou. E Ele deixou a glória para vir resgatar os seus filhos amados. Eu espero que esse trimestre você tenha aprendido muito
Eu espero que esse trimestre tenha impactado a sua alma, impactado a sua vida, a ponto de você mudar tudo que você está fazendo, a ponto de você ter novas visões sobre o reino de Deus, não sobre o reino dos homens. O reino dos homens tem tentado te parar, mas deixa eu te dizer uma coisa: você não foi chamado por homens, você foi chamado pelo próprio Deus para fazer uma obra magnífica, e nós nos encontraremos lá no céu para sorrir de todas essas coisas, porque a Bíblia diz que eis que tudo irá passar. Lá não terá choro, lá não terá lágrima, lá não terá pranto, que diferencia uma coisa da outra. Aqui é muito bom, nós não teremos mais perseguição. Então não pare, trabalhe, porque esse dia vai chegar. E a Shalom e até a próxima real.